Meus amigos, é com muita alegria, meus irmãos, que estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita. E eu convido a todos para, juntamente comigo, levarmos o pensamento a Deus, a Jesus, aos mensageiros do alto, a equipe de Allan Kardec, está sempre conosco, aos coordenadores do Grupo Espírita Luz e Amor, também sempre nos acompanhando. Pedimos mais uma vez a inspiração, a intuição e o carinho desses benfeitores. Que possamos estar à altura e aproveitarmos ao máximo essas páginas de ouro da obra de Allan Kardec. Muito obrigado por mais essa oportunidade, que assim seja. Bom, gente, hoje, excepcionalmente, como eu vou fazer uma palestra, eu vou sair um pouco mais cedo, então nós não estamos fazendo ao vivo nosso estudo. Mas eu já vou colocar aqui o texto para nós aqui, e depois eu vou disponibilizar, tá? Nós estamos gravando no Google Meet, depois disponibiliza ele. Opa! Vocês estão vendo o texto? Sim. Ah, tá, não, tá, ok. Beleza. Então, Marinês, vamos começar? Vamos São lá. 2 artigos, um sobre homeopatia, esse é o primeiro. A homeopatia nas doenças morais. Pode a homeopatia modificar as disposições morais? Tal é a pergunta que se fazem alguns médicos homeopatas e a qual não hesitam em responder afirmativamente, apoiando-se em fatos. Levando-se em conta a sua extrema gravidade... Opa, desculpa, sem querer, foi sem querer. Levando-se em conta a sua extrema gravidade, vamos encaminhá-la com cuidado, de um ponto de vista que nos parece ter sido negligenciado por aqueles senhores, por mais espiritualistas e mesmo espíritas que sem dúvida o sejam, porque há pouquíssimos médicos homeopatas que não sejam uma ou outra coisa. Mas, para a compreensão de nossas conclusões, algumas explicações preliminares sobre as modificações dos órgãos cerebrais são necessárias, sobretudo para as pessoas estranhas à fisiologia. Bom, aqui nesse parágrafo, o mais importante é a pergunta que é feita no início, na primeira linha. E essa pergunta vai nortear toda a leitura desse artigo. Se a homeopatia, se ela pode modificar as disposições morais. Porque, veja, quando nós estudamos as doenças, até agora nós já vimos que, basicamente, existem 2 tipos de doenças. Né? Isso, assim, falando didaticamente, né? Porque quando a gente entra lá na área específica, tem muitas subdivisões, né? Mas, assim, vamos falar assim como o Allan Kardec vem tratando desse assunto. Ele fala de doenças do ponto de vista material e doenças morais. Então, basicamente, ele fala de 2 tipos de doença. Uma está na matéria, né? E a outra está no espírito. A grosso modo, Allan Kardec faz essa divisão das doenças. E a gente vai pautar nessa divisão, tá? O nosso estudo, para facilitar. Então, a pergunta é, a homeopatia, ela cura uma doença moral? Né? Uma doença moral, por exemplo, é uma obsessão. Obsessão é uma doença moral. Ela não é uma doença fisiológica. Muito embora ela vai agora me foge até o termo que a gente normalmente usa, mas ela vai aparecer, vai ser no físico, né? Claro. E pode até desencadear uma doença física. Sim, também sabemos disso. Mas a obsessão é uma doença moral. Ela não é uma doença da matéria. Né? Marinês, você quer falar alguma coisa sobre isso? Falei alguma bobagem? Não, falou tudo certinho. Acho que você falou tudo. Não tem nada para complementar, não. Tá perfeito. Tá. E aí, vamos ver o que Kardec, como é que ele vai desenvolver o tema
Pelo que eu já vi aqui no parágrafo, bom, na verdade, é só porque eu li aqui, né? Eu já li esse artigo, então, mas eu já sei a resposta. Mas o que diz aqui no parágrafo, a gente já percebe, ele falando assim, ó, que muitos homeopatas vão dizer que sim. Olha lá, não hesitam em responder afirmativamente, né? Alguns médicos homeopatas dizem que sim. Né? Aí, Allan Kardec fala assim, ó, por mais espíritas ou espiritualistas que eles possam ser, não é tão simples assim. Então, vamos ver agora, a partir dos próximos parágrafos, né, como é que Allan Kardec vai resolver essa questão aí. Um princípio que a simples razão faz admitir, que a ciência constata diariamente, é que nada há de inútil na natureza, que até nos mais imperceptíveis detalhes, tudo tem um fim, uma razão de ser, uma destinação. Este princípio é particularmente evidente no que respeita ao organismo dos seres vivos. Em todos os tempos, o cérebro foi considerado como o órgão da transmissão do pensamento e a sede das faculdades. Ó, só um minutinho, isso aqui é importante, hein? Em todos os tempos, o cérebro foi considerado o órgão de transmissão do pensamento e sede das faculdades Intelectuais e morais. Hoje é reconhecido por que certas partes do cérebro têm funções especiais e são afetadas por uma ordem particular de pensamentos e de sentimentos, pelo menos no que concerne à generalidade. É assim que se colocam instintivamente, na parte anterior, as faculdades do domínio da inteligência, e que uma fronte fortemente deprimida e estreitada é, para todo mundo, um sinal de inferioridade intelectual. As faculdades afetivas, os sentimentos e as paixões se acham, por isto mesmo, como tendo sua sede em outras partes do cérebro. Bom, e aí? O que nós podemos tirar desse parágrafo? Quer dizer que o cérebro, ele não é a fonte das atividades intelectuais e morais. Não necessariamente. Não é isso que está falando? Né? Olha, que ele tem algumas funções especiais, elas são afetadas pelo pensamento e por sentimentos. No caso, o pensamento e esses sentimentos são atributos da alma. Então, nesse sentido, o cérebro ele não é o quê? O órgão de transmissão do pensamento e sede das faculdades intelectuais. Na verdade, gente, órgão de transmissão do pensamento, ele é, claro, né? Passa por ele. Agora, ele não é a sede das faculdades intelectuais e morais. Acho que mais é com relação à sede dessas faculdades. E não são necessariamente o cérebro, que é um órgão material. Né? Por isso que ele continua falando que algumas funções especiais são afetadas pelo pensamento e sentimentos. No caso, é a alma. Então, no caso, já não é a sede dessas faculdades intelectuais e morais. Marinês, para a ciência, como que isso é visto hoje? É mais ou menos assim ainda? Ou seja, algumas funções especiais, a sede delas não está no cérebro. É por aí, não é? Então, olha, eu não sou neuro, né, mas, tem um trabalho que foi feito há muitos anos, que eles faziam lobotomia nos pacientes que tinham problema de comportamento, né, e aí eles faziam lobotomia, ou seja, eles abriam o crânio e tiravam o lobo, né, o lobo frontal da pessoa. E aí, a partir dessa cirurgia, sem essa parte do cérebro, elas mudavam totalmente o comportamento delas.
tipo, ficavam embotadas, a gente chama de embotamento. O embotamento é quando a pessoa ela não parece ter nenhum sentimento, nenhuma reação. Ela fica como se fosse um robô, robotizada, sem reação, sem sentimento. E essa cirurgia foi um desastre, né? Porque a pessoa ficava assim pro resto da vida. Então, ela não ria, não participava, não tinha felicidade, não interagia, virava um robô. E antes da cirurgia, eles tinham um comportamento totalmente, né, aberrante, digamos assim, né, eram extremamente agressivos, tinham uma inadequação de comportamento, tipo, dava trabalho, né? Uhum. E aí foi feita essa experiência para ver como é que a pessoa ia ficar, e realmente, tirando essa parte do cérebro, tirava totalmente o sentimento. Aí depois desse desastre, né? Aí ela foi proibida, hoje ela é proibida no mundo, né? Então não se faz mais lobotomia frontal, porque a pessoa depois vira um robô. Mas é uma parte do cérebro que está relacionada a sentimento. Não, e está relacionada, claro. Né? A questão aqui é o seguinte, quando ele fala assim, ó, vou até voltar lá. Ó. Em todos os tempos, o cérebro foi considerado um órgão de transmissão do pensamento e sede das faculdades intelectuais e morais. Aí eu paro até aqui, ó. E sede das faculdades intelectuais e morais. Hoje é reconhecido, isso que eu quero entender, ó. Hoje é reconhecido que certas partes do cérebro têm funções especiais e são afetadas, ó, parte do cérebro, por uma ordem particular de pensamentos e sentimentos. Então, no caso aqui, o Uhum, cérebro sendo afetado por pensamentos e sentimentos. É o que Kardec fala do século XIX. uhum. Mantém ainda essa escrita dos dias de hoje? Uma pergunta que eu fiz. Eu acredito que sim. Quer dizer, que Eu certas não, eu partes não, do cérebro são afetadas por pensamentos e sentimentos. Que, no caso, o pensamento e esses sentimentos são atributos do espírito, não são atributos do cérebro. é que a ciência vê o contrário, né? A ciência vê Não, mas aqui, quando que Kardec fala que hoje é reconhecido por certas partes do cérebro, ele está falando que a ciência que reconhece. Não está falando que é o espiritismo. mas bom, enfim. É porque, por exemplo, os remédios que a gente usa para o cérebro, né? Eles Não, afetam o comportamento. porque, assim, Então, por exemplo, remédio para deixa eu ver se eu mudo assim, a esquizofrenia. minha pergunta para você. Porque, na verdade, assim, tem algumas áreas, principalmente na psicologia ou na parapsicologia, que eles vão falar o quê? Que sentimentos e pensamentos, eles são afetados, o cérebro é afetado por pensamentos e sentimentos que não estão no cérebro, mas eles também não vão falar de espírito. E quem fala de espírito somos nós espíritas. Uhum, Ou seja, que os pensamentos e sentimentos, eles têm uma outra fonte que não é o cérebro. Né? Até uma vez não, agora recentemente eu fazendo um estudo sobre memória extracerebral. O caso de crianças que com 4 anos de idade, 6 anos de idade, de uma hora para outra, assim, ela acordava com memória da reencarnação anterior. E alguns pesquisadores foram estudar esse fenômeno de universidades. Quer dizer, não tem nada de espiritismo. E é onde tem um pesquisador, que inclusive ele é indiano, o sobrenome dele é Banerjee, eu não me lembro agora o primeiro nome dele. Ele até criou o termo memória extracerebral. É uma memória que não está no cérebro, né? Portanto, é extracerebral. Só que ele também não trabalha com essa ideia de espírito,
eles não são espíritas, não acreditam em vida após a morte, entendeu? Então, eles falam que é uma memória que não está no cérebro, mas que está em algum lugar. Pode ser o inconsciente, subconsciente, qualquer coisa assim, né? Não seria o cérebro. E aí nós estamos entendendo o cérebro como uma coisa assim, bem material mesmo, né? Por outro lado, é o que você falou. A pessoa toma um remédio para o cérebro e conforme o medicamento, ele vai afetar no humor da pessoa. Sim, muda o comportamento, Muda o comportamento, é fato. Uhum. Por exemplo, eu tomo antidepressivo para os nervos. O que eu tomo, mas nem considero assim, pela quantidade de miligramas, não sei se é. Acho que é miligramas que fala, não é outra coisa. Mas pela quantidade, eles nem consideram que é antidepressivo, que é muito pouco. Mas é antidepressivo. E quando eu comecei a tomar esse medicamento, eu notei que eu passei a ter uma mudança de comportamento. Mas passei muda, a ficar né? mais... a não ter paciência, assim, em casa. Com a minha esposa, com meus filhos. E percebi que eu passei a ficar um pouco mais agressivo. Depois eu fui assim, me acostumando com medicamento e tal, né? Fui melhorando. Mas conforme o medicamento, a gente sente que muda o humor, né? O que eu já percebi é que, assim, é que para mim também é muito difícil fazer essa diferença, né, de espírito e de cérebro, mas, enfim, na minha prática diária, o que eu observo, né? Que a força espiritual da pessoa supera qualquer déficit, qualquer dificuldade que ela tenha no âmbito mental ou de comportamento, entendeu? Então, se a pessoa tem uma força espiritual grande, se ela quer, ela supera. Acho que a palavra é superar as dificuldades que ela, porventura, possa ter, entendeu? Uhum. Então, às vezes a gente vê um exame, eu falo, nossa, mas esse exame está muito alterado. E a pessoa não está sentindo nada. Por quê? Porque ela tem uma força espiritual muito grande. E se a pessoa não tem essa força espiritual, aí aparece bastante alteração nos exames, entendeu? Uhum. Então, isso eu tenho observado, né? Que a força espiritual, ela suplanta, né? Eu acho que muita coisa, se não tudo, mas bastante coisa. Aqui, ó, no final do parágrafo, ainda fala assim, ó, as faculdades afetivas, os sentimentos, as paixões se acham, por isso mesmo, como tendo a sua sede em outras partes do cérebro. Essa leitura você não tem no ambiente médico, então. Não, sim, tem sim. Tem sim. Porque aqui fala, né, que tá no cérebro também. Tá. Entendeu? Entendi. Aqui está falando que está no cérebro. Não tá certo. Tá falando que tá no cérebro, sim. Tá. Aqui, ó, quer ver, ó? É assim que se colocam na parte anterior as faculdades do domínio da inteligência. E que uma fronte fortemente deprimida, estreita, aqui até falando da fronte, no caso. É um sinal de inferioridade intelectual. Tá? Então, acho que ele trabalha até com a ideia, na época, trabalha até com a ideia de tamanho mesmo, né? Tá. Acho que até de crânio. Tinha umas pesquisas nesse sentido que eu sei. Conforme o tamanho do crânio, a pessoa, às vezes, até era considerado até assassino. Tinha estudos nesse sentido aí. Bom, vamos continuar, né? Ora, se considera que os pensamentos e os sentimentos são excessivamente múltiplos, e partindo do princípio de que tudo tem sua destinação e sua utilidade, é permitido concluir que cada feixe fibroso do cérebro não só corresponde a uma faculdade geral distinta,
mas que cada fibra corresponde à manifestação de uma das nuances desta faculdade, como cada corda de um instrumento corresponde a um som particular. É uma hipótese, sem dúvida, mas que tem todos os caracteres da probabilidade, e cuja negação não infirmaria as consequências que deduziremos do princípio geral. Ela nos ajudará em nossa explicação. Tá, então, espera um pouquinho. Vamos ver o que está falando aqui, ó. Cada feixe não só corresponde a uma faculdade distinta, mas cada fibra corresponde à manifestação de uma das nuances dessa faculdade. É interessante, né? Uhum. Vamos ver o que ele vai estar falando mais adiante. Opa. Acho que o ponto é esse aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. O pensamento é independente do organismo. Não há por que discutir aqui esta questão, nem refutar a opinião materialista, segundo a qual o pensamento é secretado pelo cérebro, como a bile o é pelo fígado. Nasce e morre com esse órgão. Além de suas funestas consequências morais, esta doutrina tem contra si o fato de nada explicar. Peraí, então vamos lá. Vamos ver o que ele está falando aqui agora. Não há por que discutir esta questão, nem refutar a opinião materialista. Tá. Segundo a qual, opinião materialista, né? O pensamento é secretado pelo cérebro. O que vem a ser isso? O pensamento é secretado pelo cérebro. Ele sai do cérebro, né? Não é isso? Ah, acho que sim, acho que sim. Tá. Quer dizer que aqui, então, essa é a opinião materialista, que o pensamento sai do cérebro. Uhum. Tá, ok. Aí Kardec fala que esse pensamento, ele nada explica. Tá bom? Aí ele já fala como espírita mesmo. Tá? Ele está falando da doutrina materialista. Essa doutrina materialista tem contra si o fato que de nada explicar a respeito do pensamento como sendo atributo do espírito e não do cérebro. Que as coisas passam pelo cérebro, isso é fato. E isso a gente não tem que discutir. Quer dizer, o que a ciência ensina nesse sentido, e falando até mesmo assim, das funções do cérebro, quanto a isso, o espiritismo ele não questiona, né? E que ele altera o comportamento. Agora eu estou entendendo melhor o que eu estava falando antes. Que ele altera o comportamento e altera mesmo, né? Uma série de coisas. Agora, a única coisa que Kardec fala nesse finalzinho aí é que o pensamento ele não é um atributo do cérebro. Ele não sai do cérebro. E cérebro é matéria. Né? Sabe como é que eu... Desculpe interromper. Pode falar. Mas sabe como é que eu penso? Pode falar. Eu penso que o nosso cérebro, ele é como o nosso espírito se expressa. Então, o cérebro seria a porta para a expressão do nosso espírito, Sim. do nosso pensamento. Sim. Né? Sim. Ele é a porta por onde a gente se expressa. Uhum. Porque veja, Marinês, assim, ó, quando a gente está estudando... Agora eu estou falando só das obras de espíritas, tá? Estou falando só como espírita mesmo. Bom, como é que o espírito ele age sobre a matéria? Através do perispírito. Então, o órgão transmissor é o perispírito. É o perispírito que transmite para o corpo, não é? E o corpo transmite para o perispírito. E o perispírito, por sua vez, transmite para o espírito. Então, se o perispírito é o órgão transmissor do espírito, o cérebro é o órgão transmissor do corpo físico. Uhum. E o perispírito e o cérebro, eles estão o quê? Intimamente ligados. Porque um transmite para o outro. Estão intimamente ligados. Perispírito com o cérebro.
Então, por exemplo, quando eu estou andando de moto, eu caio, uma queda, né? Quer dizer, eu bati, caí em cima do meu braço, né? Vamos dizer que nem teve fratura nem nada, mas tem a gente sente a dor do impacto, né? Então, essa dor, quem sente primeiro é o braço. O braço manda o comando para o cérebro, é fração de segundos. E o cérebro, por sua vez, fração de segundos, manda essa informação para o perispírito, e passa para o espírito. Quem vai sentir a dor? O espírito. Aí, o que o espírito faz? Ele manda de volta a informação que ele já entendeu, né, que sofreu impacto. Aí o espírito sente a dor, né? A dor material. É o espírito que sente. O perispírito, por sua vez, passa para o cérebro e o cérebro imediatamente passa para o braço. É onde a pessoa sente dor. Porque, veja, tem algumas ocasiões, por exemplo, quando eu estava com a minha neuropatia avançada, quando eu internei lá em Ribeirão, etc. e tal, o tratamento, eu internei por conta de uma neuropatia que eu tinha, uma polineuropatia. E eu cheguei num ponto que, assim, ó, na sola do meu pé, se alguém pegasse um cigarro aceso e colocasse o cigarro no meu pé, ou mesmo uma vela, eu não ia sentir dor. Nossa. Não sentia dor, né? Então, eu estava nesse ponto de sensibilidade. Vamos falar só de cérebro agora. Não, vamos esquecer de espírito. Olha, mas isso é muito simples. É porque, nesse momento, existe alguma coisa ali, né, que faz parte da enfermidade, que o comando não vai para o cérebro. Então, ele não entende. Você me corrige se eu estiver falando alguma besteira. O cérebro ele não entende dessa maneira. Porque tem alguma coisa errada aí, né? Então, o comando ele não é passado para o cérebro. Por isso que a gente não sente a dor. Não é mais ou menos assim? É através dos nervos, né? Uhum. Não, sim, através dos nervos. Mas essa informação não chega até o cérebro como deveria. E tem alguma coisa errada ali, né? Uhum. E justamente por isso que a pessoa não sente dor. Onde é que eu quero chegar? Bom, então, por que eu não senti a dor? Porque alguma coisa não estava legal, então a pessoa não sentiu a dor, né? Isso vale porque, na verdade, quem vai sentir a dor é o espírito. Assim como, às vezes, a gente tem alguma enfermidade que não é sentida pelo cérebro, conforme a enfermidade, também não é sentida pelo espírito. Entendeu? Então, a máquina tem que funcionar perfeitamente. A máquina que eu estou falando é o nosso corpo mesmo. Uhum. Se não funcionar perfeitamente, se tiver algum erro, alguma coisa assim, então alguma coisa vai falhar. E nesse sentido, tem pessoas que, não, conforme a enfermidade que tem, não sente dor disso ou daquilo. Ou conforme a enfermidade, sente muita dor em algo que ninguém sente ou quase não sente nada, né? Também em função de enfermidade. Às vezes fica ali a flor da pele, você não pode nem olhar para a pessoa que ela sente dor, né? Então, são coisas assim, do funcionamento da máquina. Mas voltando para o texto. Então, o espírito, ele está ligado ao cérebro, pelo perispírito. Não é o espírito diretamente, né? Quando a gente fala em espírito com E maiúsculo, a gente fala em espírito e perispírito juntos. Perispírito como corpo do espírito. Mas quem vai agir ao lado do cérebro ali é o perispírito. Acho que esse é o ponto principal que eu queria estar destacando no meu comentário. Tá? Vamos ler mais um parágrafo? Vamos. É este de baixo, né? Segundo a doutrina espírita. Isso. Segundo a doutrina espírita, não só o espírito sobrevive, não, mas... Segundo as doutrinas espiritualistas, perdão. É lá em cima. Tá. Segundo as doutrinas espiritualistas, que são as da imensa maioria dos homens, não podendo a matéria produzir o pensamento, este é um atributo do espírito, do ser inteligente, que, quando unido ao corpo,
serve-se dos órgãos especialmente destinados à sua transmissão, como se serve dos olhos para ver, dos pés para andar. Sobrevivendo o espírito ao corpo, o pensamento também lhe sobrevive. Aí, ó, é o que nós basicamente estávamos falando, não é? E veja, aqui não está como segura a doutrina espírita, está como as doutrinas espiritualistas, né? Olha lá, ó, a matéria não pode produzir o pensamento. Então, o pensamento não é atributo do cérebro. O cérebro é matéria. Ok? Segundo a doutrina espírita, não só o espírito sobrevive, mas pré-existe ao corpo. Não é um ser novo. Traz, ao nascer, as ideias, as qualidades e as imperfeições que possuía. Assim se explicam as ideias, as aptidões e os pendores inatos. O pensamento é, pois, pré-existente e sobrevivente ao organismo. Este ponto é capital e é por não o terem reconhecido que tantas questões ficaram insolúveis. Tá, então, aqui é um ponto, né, que eu chamo de questão de doutrina. Isso aqui é uma questão de doutrina. Tá? O pensamento pré-existe e sobrevive ao corpo físico. Então, a crença da pré-existência da alma, esse é um princípio fundamental do espiritismo. Tá? O pensamento é atributo do espírito. Então, o espírito, ele pré-existe e sobrevive ao corpo físico. Então, quando uma criança vai nascer, ali não tem um espírito que está nascendo naquele momento. A criança, sim, está nascendo naquele momento. Esse corpo físico é um corpo novo. Está nascendo ali. Não é? Então, e vai ter uma contagem, né? Tem um ano, de acordo com a nossa contagem do tempo, que tem a ver com o movimento da Terra, com relação ao Sol, com relação a ela mesma, né? Movimento de rotação, de translação. E aí nós temos o quê? Que um dia tem 24 horas, que uma hora tem 60 minutos, né? Enfim, que um minuto tem não sei quantos segundos e assim por diante. Quer dizer, esses são os nossos critérios que nós utilizamos com base no planeta em que vivemos. Não é? Mas o espírito, ele não nasce junto com o corpo. Então, o corpo nosso não é novinho. Quando a criança nasce, aquele corpinho tem 1 ano, 2 anos. Não é? Então, uma pessoa de 70 anos de idade tem um corpo de 70 anos de idade. Mas o espírito não tem 70 anos. Tudo bem, né, gente? Tudo bem. Tem uma pergunta... Peraí, tem uma mensagem da... Então, vamos para a mensagem da Lucélia. Da Lucélia. Então, o espírito está no perispírito, que faz a ponte. O espírito sempre terá um perispírito, mesmo que muito fluidificado. Está certo? Lê o início, fazendo favor. Então, o espírito está no perispírito, que faz a ponte. Não é que o espírito está no perispírito. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. Né? Então, porque assim, o espírito, quando ele vai encarnar num planeta pela primeira vez, ele vai escolher dos fluidos ambientes desse planeta, da atmosfera espiritual desse planeta, ele vai escolher os fluidos, que é onde ele vai formar o seu perispírito. Então, o espírito forma o seu perispírito. E esse perispírito, esse corpo fluídico, acompanha o espírito durante todo o seu processo evolutivo. Claro que se o espírito evoluir mais do que o planeta, então ele vai morar num outro planeta mais avançado, mais evoluído. Então, chegando no novo planeta, ele vai extrair da atmosfera espiritual desse novo planeta os fluidos necessários que vão compor o seu perispírito. Da mesma forma, um espírito que não acompanhou a evolução do planeta, né, ele vai ser exilado com outro planeta. E esse planeta, comparado com o planeta que ele estava, do ponto de vista do ponto de vista fluídico, é mais grosseiro, é mais atrasado. Então, ele vai extrair os fluidos desse planeta para formar o seu perispírito. De modo que o perispírito ele está sempre de acordo com o quê? A atmosfera fluídica
do planeta em que nós vivemos, do planeta em que nós moramos. Ok? Mas é isso, Ok. Lucélia. O perispírito, ele sempre acompanha o espírito. Por isso, quando a gente fala espírito com E maiúsculo, a gente não está falando só do espírito. Está falando do espírito e o perispírito. Porque, às vezes a gente esquece e dá a impressão que o espírito ele é ligado ao cérebro. E o espírito não é matéria. Então, ele não é ligado ao cérebro. Ele precisa de um elo de ligação para se ligar ao cérebro. Mas a comunicação do espírito se dá pelo cérebro. Porque o cérebro, e aí é o que a Marinês estava explicando, o cérebro, gente, ele é o órgão mais importante do nosso corpo. Tanto é verdade que quando a gente morre, não é quando a pessoa não é declarada morta quando para o coração. O coração pode até ficar um tempo parado. E a pessoa pode voltar à vida. Né? Agora, o cérebro, quando ele para de oxigenar, aí não tem jeito. Uhum. Né? Então, quer dizer que quando é considerado morte, do ponto de vista clínico, é quando não tem oxigenação do cérebro. Então, nesse sentido, ele é até mais importante que o coração. Né, Marinês, você não tinha falado nenhuma bobagem. Tá certo. Por isso que o cérebro ele é muito importante, é um órgão vital. O coração também é um órgão vital, existem vários órgãos vitais. Né? A pessoa que tem problema no pulmão, o pulmão também é um órgão vital. Também pode ir a óbito, mesmo o cérebro estando oxigenando. É porque aí um órgão acaba interferindo no outro. Né? Normalmente é assim, a pessoa quando ela tem uma doença grave no órgão vital, ela interna, está tratando desse órgão vital, de repente esse organismo não responde ao tratamento, outros órgãos também vão começando, né? É na onde que até que chega num quadro que a pessoa vai a óbito. Não é assim, Marinês? Pior que é. Gente, olha, infelizmente eu vou ter que sair agora, mais cedo. Eu peço desculpas para vocês, né? Vou ter que liberar um pouco antes. Em outra oportunidade, assim, a gente faz diferente para poder ficar até o horário. Tá bom? Então, peço E desculpas. esse assunto é muito importante, né? Então, vale a pena a gente fazer com calma, né? Isso, E discutir isso. bastante, né, Adolfo? Bom, Sim. pelo menos eu achei importante, né? Eu Não, é gostei. muito importante. Você vê, e até agora não entrou na parte da homeopatia, você viu, né? Pois é. Mas muito obrigado, viu, queridas amigas? Eu vou pedir para você, viu, Marinês, já está com o som habilitado, para fazer a prece para nós. Faço sim. Senhor Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia, nós lhe agradecemos por mais essa oportunidade, esse estudo, por mais essa reunião. Lhe agradecemos por tudo, Senhor, por estar sempre conosco. Lhe pedimos que esteja sempre nos mostrando o caminho, nos amparando, nos apoiando, estando sempre conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Pronto, já paramos a gravação.